Estamos aqui, né? Continuando a nossa deliciosa, nossa prazerosa tarefa de estudarmos direito penal. Muito obrigada de coração por permitir contribuir com os seus estudos. Fico muito grata, muito honrosa e muito feliz. Sejam bem-vindos à aula de hoje e vamos aqui na reta final mesmo, desse bloco de crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Eu sou a professora Débora Botan, continuo aqui com vocês, dando seguimento nessa nossa jornada deliciosa que é estudar o direito penal, não é mesmo? Eu sou apaixonada por direito penal, não tem disciplina melhor para mim. Penal, processo penal, direito constitucional, bloco perfeito para nós estudarmos, aprendermos e ficarmos afinadíssimos, ok? Lembram? Esse bloco de crimes finaliza-se lá no artigo 327. Hoje já vamos estudar o quê? O 325. Significa o quê, galerinha? Significa que temos essa aula de hoje e apenas mais uma. E aí, ó, encerramos, fechamos esse bloco de crimes. Professora, e o artigo 327? Cadê? A senhora vai pular esse artigo? Não. O artigo 327, nós já estudamos ele. Lembra que nós antecipamos o artigo 327? Então, o artigo 327 é o primeiro artigo desse bloco de crimes. É o primeiro que foi trabalhado. Por quê? Porque o artigo 327 não é um artigo que apresenta conduta criminosa. É um artigo conceitual. Ele vem falando para nós, ele vem explicando para nós quem é considerado funcionário público para fins de aplicação da lei penal. Por essa razão, eu desloquei o artigo 327. Ao invés de ser estudado como último artigo, ele foi estudado como primeiro artigo. Então, volta lá nas suas aulinhas, a nossa primeira aula está lá no artigo 327. Significa, então, que essa aula, mais uma, acabamos esse bloco de crimes. E acabamos com sucesso, não é mesmo? Abra aí o seu código. Cadê o seu código? Está na mão, não está na mão? No celular, em sala de aula, na universidade, eu pego no pé dos meus alunos. Eu falo, abra o código. Eles estão lá com o celular. Não, professora Vadimeco está aqui. Eu falo, olha, não é a mesma coisa, galerinha, não é a mesma coisa, tá bom? Quando você pega o código na mão, parece que aquele contato que você tem, código, tá? Caneta, grifar, olhar e ler, parece que ele contribui para você memorizar, para você compreender melhor esse tipo penal, ok? Mas, diante da sua disponibilidade, que eu sei que você estuda às vezes no intervalo do seu local de trabalho, estuda no ônibus, estuda no metrô, estuda no trânsito, enfim, diante das adversidades que precisamos vencer, ok. Então, tá com o código em mãos, acessa aí o seu Vadimeco no seu celular, no seu laptop. O que não podemos é ficar sem realizar a leitura do texto de lei, ok? Então, a aula de hoje, artigo 325. Peço que vocês façam companhia para mim até o finalzinho dessa aula, ok? É a nossa penúltima aula. Força, ânimo, fé e coragem, ok? Não me deixa na mão. Fica aí comigo. Vamos lá? Então, olha só. O tipo penal a ser estudado na aula de hoje, ele está disposto no artigo 325 do Código Penal e denomina-se violação de sigilo funcional, tá? Denomina-se violação de sigilo funcional. É um crime próprio, é um crime praticado pelo funcionário público, tá? É um crime praticado pelo funcionário público. Esse dispositivo aqui, esse dispositivo legal, o artigo 325, ele está estruturado da seguinte maneira: caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º, ok? Então, no caput, o que nós temos? Nós temos a descrição da conduta criminosa. Quem e como pratica-se esse crime. Então, aqui no caput do 325, nós temos a disposição da conduta criminosa e a apresentação do sujeito ativo desse crime, tá? Então, nós temos o sujeito ativo e a conduta nuclear do tipo penal. No parágrafo 1º do mesmo artigo, o que nós temos? Nós temos condutas equiparadas.
tá? Então, o parágrafo 1º, por equiparação, também aplica a pena a outras pessoas que fizerem as outras condutas criminosas. É o que nós chamamos assim, ó, condutas por equiparação, tá? Nós já vamos compreender melhor. E no parágrafo 2º aqui do 325, nós temos o quê? Nós temos a forma qualificada desse crime. Por que forma qualificada? Porque é aquele crime que resulta prejuízo à administração pública, ok? E se resulta prejuízo, nós temos um resultado agravador. E esse resultado agravador, prejuízo, qualifica o crime. Então, um crime qualificado é aquele crime apenado de maneira mais severa. É aquele crime que tem uma pena maior, ok? Então, vamos lá. Esse crime aqui, ó, violação de sigilo funcional. Também é aquele crime do fofoqueiro, né? Aquele que não consegue guardar segredo. Não tem aquelas pessoas que não conseguem guardar segredo? Eu tenho uma irmã que é assim. Nós somos em 4 irmãs. Tem uma que você não pode contar nada para ela. Você contou para ela a mesma coisa que contar para a cidade inteira. Então, tem pessoas que têm essa dificuldade de guardar segredo, não é verdade? Só que, às vezes, a violação desse segredo, ela representa uma conduta criminosa, tá? Que é o estudo do nosso artigo de hoje. Tá? Então, por vezes, a violação de um segredo, a violação de um sigilo, né, representa uma conduta criminosa. E aqui no caso em tela, nós estamos falando de quem? Estamos falando do funcionário público que, em razão do cargo, em razão do desempenho das suas funções públicas, tomou conhecimento de um conteúdo sigiloso. Se ele toma conhecimento de um conteúdo sigiloso no exercício das suas funções, o que esse funcionário deve fazer? Guardar sigilo. Não divulgar essa informação, não divulgar esse fato, mas ele divulga. E ao ele divulgar ou facilitar essa divulgação, ele incorre o quê? No crime do artigo 325 do Código Penal. Então, gravem isso. Por vezes, a divulgação de um segredo caracteriza conduta criminosa. E uma dessas situações é o artigo que nós vamos estudar agora, artigo 325. Esse crime aqui é um crime próprio praticado pelo funcionário público que, em razão do seu cargo, em razão do desempenho das suas funções, ele toma conhecimento de algo sigiloso. Né? E como foi no desempenho das suas funções, ele deve guardar sigilo, deve guardar segredo. Mas não, ele revela, ele divulga esse fato sigiloso ou facilita a divulgação. Diante disso, ele pratica o crime do artigo 325, denominado o quê? Violação de sigilo funcional. Por que sigilo funcional? Por que violação? Vamos entender primeiro o nome desse tipo penal. Violação de sigilo funcional. Por que violação? Porque ele deve manter segredo. Ele deve manter essa informação consigo. Ele não pode divulgar. Uma vez que ele divulga, ele viola este segredo. Ele devassa esse segredo, ok? E essa violação diz respeito a quê? A um sigilo funcional. Por que sigilo funcional? Porque é algo que diz respeito à administração pública. É algo que está acontecendo na administração pública que não é para ser divulgado para toda e qualquer pessoa. É para se manter em sigilo, para se manter em segredo, ok? Um exemplo que eu trago e que é muito simples para nós compreendermos esse tipo penal, é um exemplo que nos dá muita clareza em relação a esse crime, é a situação, por exemplo, dos processos que correm em segredo de justiça, né? Então, às vezes, você vai lá no fórum, né, na escrivaninha, está lá o processo em segredo de justiça, corre em segredo de justiça. O escrevente do fórum, ele tem acesso a esse processo, ele tem acesso a essas informações, mas por que ele tem acesso a essas informações sigilosas? Por que ele tem acesso a esse processo que corre em segredo de justiça? Porque ele desempenha a função de escrevente, ok? Ele só tem acesso a essa informação sigilosa porque ele é um servidor público. Diante disso, ele deve manter
segredo, diante das informações que ele tem acesso, diante das informações sigilosas que ele tem acesso, ele deve manter segredo. Se ele não mantém esse segredo, ele incorre no crime do artigo 325. Violação, devassar, não respeitar o quê? Um sigilo funcional. Por que sigilo funcional? Porque é algo que ele teve conhecimento no desempenho das suas funções, no desempenho da sua atividade de servidor público. Ok? Então vamos lá, galerinha. Agora que nós já compreendemos a descrição do tipo penal aqui, né? A titulação do tipo penal, vamos ver o que o caput nos revela. Lembrando que esse tipo penal aqui, ele está estruturado como caput, parágrafo 1º, figuras equiparadas, parágrafo 2º, forma qualificada. Qualificada em razão do prejuízo que o agente causa à administração pública, ok? Vamos lá. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo. Que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Então, veja bem, ele pode praticar esse crime de duas maneiras. Primeiro, ou ele revela, ou ele facilita a revelação. Revela ou facilita o quê, professora? A revelação, né, de fato, de que tem ciência em razão do cargo, tá? Fato esse, o quê? Que deve permanecer em segredo. Que deve permanecer em segredo. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Ou multa. Se o fato não constitui crime mais grave. Aqui também... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital, por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá aqui.